Atos capítulo 16, no versículo 31 para a nossa meditação. Louvado é o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Capítulo 16, do livro de Atos dos Apóstolos, e versículo 31. Está escrito: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quem acredita nessa promessa de Deus? Glória a Deus. Queridos, esta palavra em que lemos, ela é uma resposta simultânea que Paulo e Silas deram ao carcereiro em Filipos, na Grécia, na ocasião em que os servos do Senhor estavam aprisionados como forma de retaliação por haverem pregado o evangelho, promovendo libertação contra espíritos imundos. Mas naquela prisão, Deus deu graça aos servos do Senhor para atrair a disposição do carcereiro e o interesse pela graça do Senhor Jesus Cristo e o conhecimento da palavra. E o carcereiro, ao perguntar, admirado: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Paulo e Silas juntos responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Este acontecimento se deu na ocasião de uma viagem missionária em que Paulo e Silas estavam na Grécia e o Espírito Santo os impediu de pregarem na Ásia naquela ocasião. O Espírito Santo não permitiu que Paulo e Silas pregassem em Troade, na Ásia, nesta oportunidade. Em uma noite em Troade, na Turquia, Deus deu uma visão para o apóstolo Paulo. Na noite ele via um homem da Macedônia que rogava, ele implorava dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo compartilhou com Silas sobre a visão que Deus havia lhe dado, e eles chegaram a um consenso. Eles entenderam que o Espírito Santo estava os orientando a irem pregar na região da Macedônia. No outro dia, eles navegaram de Troade para a Samotrácia. A Samotrácia é um arquipélago grego. No outro dia, navegaram da Samotrácia para Neápolis. Neápolis é uma cidade da Grécia continental. E no último dia, eles navegaram de Neápolis para Filipos. Filipos é uma cidade grega que na ocasião era uma colônia romana, estava debaixo dos domínios do Império Romano. Paulo era romano e Silas tinha também nacionalidade romana. Não era romano de origem, mas tinha nacionalidade romana. O que eu vou dizer não é regra, mas às vezes Deus, ele se apropria do seu jeito de ser, da sua cultura, da sua origem, do meu jeito de ser, dos nossos comportamentos peculiares, para evangelizarmos pessoas semelhantes a nós. Paulo, um romano, junto com Silas, que tinha nacionalidade romana, estava nesta ocasião em Filipos, na Grécia, que era uma cidade romana na ocasião. Quando tive o privilégio de trabalhar em Portugal e dirigir 2 congregações naquele país, e ser pastor auxiliar em mais 2 congregações, alguns me diziam: se você não abrisse a boca, nós achávamos que você era um português. Por quê? Porque eu tinha muita afinidade com os povos daquela nação. Eu nasci na rua Juriti, lá em São Paulo, no bairro de Moema, que em Tupi significa terra de canto, e toda a rua naquele bairro tem nome de um pássaro, Juriti. Aqui do lado, aqui na região, ao lado do Nordeste, aqui no Norte, no estado do Pará, tem uma cidade chamada Juruti. Juruti é o mesmo pássaro que o paulistano chama de Juriti. E na rua ao lado tem uma rua chamada Jacutinga, onde está a congregação da Assembleia de Deus. E quando eu nasci, o dirigente daquela congregação era o irmão
José Wellington Bezerra da Costa. A cultura que eu adquiri naquela cidade onde nasci é muito semelhante com a cultura da nação portuguesa. E para a glória do Senhor nosso Deus, ele facilitou meus caminhos no tocante a não ter choque cultural naquela nação durante o período de 2007 a 2015, em que conheci 17 distritos daquele país. São 18 distritos que nós chamamos de estado, em alguns outros países é chamado de província. Eu conheci 17 pregando a palavra do Senhor, porque além de dirigir as congregações, eu saía para pregar quase todos os dias que não tinha culto, para garantir minha sobrevivência vendendo Bíblias nas congregações onde eu passava. Daquela última igreja onde trabalhei, foi que surgiu a herança do trabalho que tenho realizado na atualidade, que é prestar assistência a igrejas carentes em Moçambique, no continente africano. Quando o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, chegaram a Filipos, eles procuraram no sábado sair da cidade para a beira do rio, à procura de alguém para ouvir o evangelho, para procurar um lugar para orarem ao Senhor nosso Deus, e eles tinham a finalidade de proclamar o evangelho a quem estivesse interessado. O texto diz que eles saíam da cidade porque as cidades milenares, as cidades medievais, tanto na Europa como na Ásia, geralmente estão dentro de muralhas. Sempre a cidade histórica ou a cidade velha está dentro de muralhas. Eram proteções contra ataques de inimigos na ocasião de uma guerra. Por isso que o texto diz que eles saíam da cidade para a beira do rio. Na beira daquele rio, eles conheceram uma turca por nome de Lídia. Ela era oriunda da cidade de Tiatira, lá na Turquia, na Ásia, era uma asiática da Turquia, mas morava na Europa. Ela tinha residência fixa também lá em Filipos. Ela era uma mulher da alta sociedade. Ela era vendedora de púrpura. Púrpura é uma tinta nobre extraída de animais marinhos para tingimento de tecido nobre. Na atualidade, 1 quilo de tecido tingido com púrpura, irmãos, está avaliado mais ou menos em 130 mil reais. Uma pessoa para usar uma roupa que foi confeccionada com um tecido tingido com púrpura, um tecido que custou 130 mil reais em média o quilo, é uma pessoa da alta sociedade, é uma pessoa que tem um poder financeiro muito acima da média, em um alto padrão financeiro, é quem tem condições de vestir uma roupa com este valor. Com isso, irmãos, o que que nós aprendemos? Nós aprendemos que Romanos 2, versículo 11, é uma verdade. O Senhor nosso Deus não faz acepção de pessoas. Tem gente que despreza os outros porque ele é soberbo, mas tem gente que despreza as pessoas porque ele é complexado. Lídia era uma mulher que lidava com gente da alta sociedade. Ela lidava com gente que tinha alto padrão financeiro, mas diz a palavra que ela servia a Deus. Ela era uma judia que deu atenção à pregação de Paulo e Silas, se converteu a Cristo, ela, toda a sua família, foram batizados e passaram a hospedar os servos do Senhor naquela ocasião. Irmãos, uma pessoa para hospedar 2 missionários é uma pessoa que tem um coração voluntário para com a obra de Deus, porque hospedar gente, isto gera despesas, e eles estavam, aquela família rica, à disposição de hospedar aqueles 2 missionários na ocasião em que estavam em Filipos. Eram pessoas ricas que estavam à disposição para servirem a obra do Senhor nosso Deus. E por que não dizer, irmãos, no que a palavra diz em Lucas 8, no versículo 3, que Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres, serviam ao Senhor Jesus com as suas fazendas. Mulheres da alta sociedade, extremamente influentes, elas patrocinavam o ministério terreno do Senhor Jesus com seus bens.
Hoje eu tenho viajado constantemente para o continente africano, permitindo Deus, dia 19 de setembro estarei indo a Moçambique para inaugurar uma congregação ou fazer a pré-inauguração de uma congregação. Se o Deus de Ageu 2:8, dono da prata e do ouro, não prover tudo para terminá-la, pelo menos fazer uma pré-inauguração, Deus me dará o privilégio de viajar a 7ª vez ao continente africano. Porém, irmãos, eu tenho dito em tudo que é congregação em nossa nação, que com R$1 em Moçambique, eu tenho o privilégio de dar pães para 3 crianças e suco natural. Tem gente que ouve isso e diz: está vendo, irmãos, que é gente simples que ajuda a obra de Deus. Está vendo, irmãos, que não precisa de milionário para cooperar com a obra de Deus. A Bíblia não diz isso, e muito menos eu digo isso quando eu digo que eu preciso de R$1 para dar pão para 3 crianças e suco natural. Eu vou te dar um exemplo. Em Lucas 21, quando Jesus falou para os discípulos que a viúva pobre que ofertou 2 moedas deu a maior oferta, ele não falou que a oferta dos ricos, que eram grandes somas de dinheiro, mas que era sobra de suas riquezas, era uma oferta dispensável. Ele simplesmente falou, observou que aquela viúva fez um extremo sacrifício, dando tudo o que ela tinha. Eu vou lhes dar um exemplo. Quando construí um templo central lá em Moçambique, de um campo, na cidade de Dondo, a 30 quilômetros da cidade da Beira, que é a capital da província de Sofala, Deus me deu a honra de, em uma das viagens, ir lá, fazer o piso da igreja, púlpito, tanque batismal e calçada externa. Em uma comunidade lá em São Paulo, na região do Ipiranga, uma irmã de nossa igreja, em uma das congregações de nossa igreja, dentro da comunidade, ela patrocinou a passagem sozinha, para eu ir fazer o piso daquele templo. Faltando 3 dias para a viagem, alguns irmãos me perguntaram: vai viajar daqui 3 dias? E eu disse: tenho R$3.000 apenas. O Deus de Ageu 2:8, dono da prata e do ouro, se ele quiser eu vou viajar, mas se ele não me der o dinheiro o suficiente para eu levar pelo menos R$10.000 para fazer o piso daquela igreja e de lá começar a pedir presencialmente para me enviarem o resto que preciso, eu não vou viajar, porque eu não vou desperdiçar uma passagem internacional, sendo que eu posso ir no aeroporto, pagar $100 e remarcá-la para daqui 6 meses e me justificar todos os dias nas congregações, que até então eu não consegui o dinheiro o suficiente para fazer o piso do templo sede da igreja no Dondo, no bairro do Inhamaiabue. Disseram amém, que Deus te abençoe. No outro dia, uma irmã que é dona de várias fazendas, dona de vários segmentos empresariais, ela entrou em contato e falou: a viagem está marcada para daqui 3 dias. Eu falei: não, daqui 2 dias. E o visto está na mão, passaporte na mão, passagem quitada, tudo certo, esperando Deus prover o resto do dinheiro que precisa. Ela falou: quanto que você tem? R$3.500. Um dia para o outro eu tinha conseguido mais 500. Ela falou: pois é, vai lá no banco agora, porque eu acabei de mandar um funcionário fazer um depósito. Tinha mais R$14.500. Não despreze as pessoas, irmãos. Se a pessoa está em situação de rua, ou se a pessoa está em um baixo patamar econômico, é uma pessoa simples, classe C, economicamente falando, ou é classe média, ou se a pessoa é milionária ou bilionária, Deus tem um plano de salvação na vida desta pessoa, e esta pessoa se tornará também uma patrocinadora do reino de Deus. Irmãos, eu fui a Moçambique nessa ocasião, fiz o piso do templo, fiz o púlpito, o tanque batismal e a calçada externa. Paulo e Silas, quando estavam na casa da família de Lídia, eles procuravam sair diariamente para a oração. E havia uma jovem naquela cidade, em Filipos, que havia se tornado uma espécie de um cartão postal. Era uma jovem que, apesar de ser humano, estava em situação de escravatura. Ela tinha sido escravizada. Uma pessoa escravizada, ela não tem identidade, mas ela é propriedade de alguém que a escravizou. E esta jovem, irmãos, ela não era propriedade de apenas um senhor, ela possuía senhores. Ela era uma escrava muito rentável.
ela produzia muito lucro aos senhores daquela escrava. Por quê? Ela tinha espírito de adivinhação. Embora a Grécia é o centro mundial da filosofia, dizem que os gregos são as pessoas mais sábias do mundo. Na Grécia, irmãos, infelizmente, a palavra mostra que eles tinham apego à feitiçaria. E no período em que vivi na Europa, eu vi, irmãos, que lá o apego à feitiçaria é muito maior em comparação à nossa América Latina e em comparação ao continente africano. O continente africano tem 54 países. Dos 54, eu tive o privilégio de conhecer 4: Cabo Verde, Angola, África do Sul e Moçambique. Nunca vi tanta gente apegada à feitiçaria o quanto eu vi o povo no continente europeu. Esta jovem, que tinha espírito de adivinhação, atraía muita gente que pagava altos valores aos donos da escrava para adivinhar suas vidas. E quando Paulo e Silas iam para o templo orar, todos os dias ela repetia a mesma frase: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, escutai-os. Irmãos, simplesmente Paulo e Silas ignoraram por vários dias a fala daquela jovem que era possuída por espíritos imundos. Diz a palavra em João 8, no versículo 34, que quem comete pecado é escravo do pecado. E a palavra fala, irmãos, sobre o meu e o teu futuro. O meu e o teu futuro está nas mãos do Senhor nosso Deus. Quer saber do teu futuro? Deuteronômio 28, versículo 13, fala do meu e do teu futuro. E há de ser que, se ouvir, guardar e praticar os mandamentos do Senhor, eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Só estará em cima e jamais embaixo. Quem ouve, guarda e pratica a palavra do Senhor está por cima, é cabeça, não está por baixo, jamais será cauda. Agora Deus tem promessa também ao desobediente. Deuteronômio 28, versículo 15 diz: e há de ser que, se não guardardes os meus mandamentos, todas estas maldições te acompanharão. Depois do versículo 15 de Deuteronômio 28, a palavra descreve, detalhando através de 53 versículos, as pragas, pestes, mazelas, maldições que acompanharão a vida do desobediente. Mas tem gente, irmãos, que não se dá por satisfeito com as previsões da palavra de Deus. Ele prefere pagar caro pela mentira. A Bíblia diz em João 8, no versículo 44, que desde o princípio ele nunca se firmou na verdade, porque ele é homicida. E ele fala do que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira. O diabo, pai da mentira, inspira muita gente para mentir. E tem gente, como dizem os cearenses, que ele dá valor à mentira, paga caro pela mentira. E é o que acontecia em Filipos naquela ocasião. Paulo e Silas, todos os dias, percebendo o diabo atuando na vida daquela jovem, escravizando a vida daquela jovem. Mas em um dado dia, quando foram orar, e lá vem ela, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, escutai-os. Irmãos, se tem uma coisa que irrita um crente, se tem uma coisa que perturba um crente, se tem uma coisa que tira a paz de um crente, é ver o diabo se ir andando na vida de alguém. E a Bíblia diz em Marcos 9, versículo 29, que há legiões que não sairão de jeito nenhum, a não ser orando e jejuando. O irmão João Ferreira de Almeida, português de Viseu, ele traduziu esse texto, alterando do grego para o português, fazendo acréscimos. Ele escreveu que tem castas, tem legiões que jamais sairão a não ser com oração e com jejum. O texto não diz com oração e com jejum. O texto diz a não ser orando e jejuando. Não é a minha oração e a tua oração, o teu jejum e o meu jejum que expulsa demônios. Mas quando nós oramos, quando nós jejuamos, o Senhor nos dá autoridade para crermos no poder da palavra. E está escrito em Marcos 16, no versículo 17:
os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. É no nome do Senhor Jesus que o crente que ora, o crente que jejua, ele crê no poder desse nome, ele repreende os demônios e a obra de Deus vai prosperando a cada dia. Paulo se voltou para aquela jovem, repreendeu os demônios, ela foi liberta. Quando os donos da escrava perceberam que o lucro deles havia se esvairido, que jamais ela adivinharia, porque ela já era liberta, ela não tinha espíritos demoníacos possuindo a vida dela, Paulo e Silas sofreram retaliações imediatas. Eles tiveram suas vestes rasgadas em público, eles foram açoitados. No versículo 24 mostra que eles foram entregues ao carcereiro e foi recomendado que os guardasse com total segurança, e eles foram colocados no cárcere interior com os pés presos no tronco. Se você observar o versículo 29, você vai ver que esta carceragem, esse cárcere, era um calabouço, era um porão, era uma situação bem insalubre, bem desumana, onde eles estavam aprisionados. Mas no versículo 25 e no versículo 26, está escrito que era perto da meia-noite. Paulo e Silas, eles oravam, cantavam louvores a Deus, e os outros presos escutavam. Eles oravam, irmãos, de forma que os outros presos escutavam. Eles cantavam de forma que os outros presos escutavam. A Bíblia diz em Jeremias 33 de Jeremias, no versículo 13, clama a mim. O que é clamar? Clamar é pedir em alta voz. Eles oravam rompendo a lei do silêncio. Tem gente que diz que não precisa orar fazendo barulho, porque a Bíblia em Mateus capítulo 6 nos ensina a entrar no nosso quarto e orarmos em silêncio. Isso é no quarto, no templo, ou em público, ou reunido. A palavra manda nós clamarmos ao Senhor nosso Deus, romper a lei do silêncio na oração. E eles cantavam também, e os outros presos escutavam. Tem gente, irmãos, que ele não canta, ele sussurra. Eu me converti há 29 anos atrás, em 1993, quando se entrava no templo de nossa igreja naquela época, qualquer irmão que dava a paz do Senhor para a igreja, havia uma reação grande coral, que dizia em uníssono, amém. Hoje, a maioria ignora quando alguém o cumprimenta com a paz do Senhor. Eu lembro que só eu não tinha harpa no templo. Todos tinham harpa, inclusive as crianças que já eram alfabetizadas. Hoje tem uma galera enorme sem o inário da nossa igreja e acha que tudo isso é normal. E quando se coloca um hino no retroprojetor, tem gente que ainda não canta e tem gente que fica só sussurrando. Paulo e Silas tinham levado uma surra, mas oravam com entusiasmo. Eles tinham apanhado e sido expostos à nudez pública, mas eles cantavam com entusiasmo na presença do Senhor nosso Deus. Está escrito no Salmo 100, no verso de número 1: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrar é fazer festa, e a festa deve ser com júbilo. Júbilo é alegria abundante. No verso 2 diz: apresentai-vos a Ele com cânticos. Eles estavam cantando, festejando na presença do Deus Todo-Poderoso. Paulo estava vivendo aquilo que ele ensinou para a igreja. Jesus, ele disse em João capítulo 13, no versículo 15: do jeito que eu fiz, faça vocês também, porque eu vos dei exemplo. Paulo viveu isto. Quando a palavra diz em Filipenses 4, versículos 12 e versículo 13, Paulo ele falou: aprendi a ter abundância, como também aprendi a padecer necessidade. Estou instruído em todas as coisas, tanto a ter fartura, como a enfrentar a escassez, como a ter a provisão, quanto a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem está em Cristo
Se a situação está boa, glória a Deus. Se está difícil, Deus seja louvado. O que nos fortalece é a presença do Senhor Deus em nossas vidas. A palavra diz que enquanto oravam, enquanto cantavam, e enquanto os outros presos escutavam, de repente, veio um grande terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. E foram abertas as cadeias de todos, e todas as portas também se abriram. Todas as cadeias dos prisioneiros em Filipos naquela ocasião se abriram, e todas as portas da carceragem também se abriram. O maior milagre não foi a abertura das cadeias, não foi a abertura das portas da prisão naquela ocasião, e o maior milagre também não foi o terremoto. O maior milagre foi nenhum preso fugir da penitenciária naquela ocasião, porque onde um crente chega, a pessoa passa a ter consciência do pecado. A Bíblia diz em Atos 2, versículo 47, que a igreja primitiva caía na graça de todo o povo, e Deus acrescentava à igreja todos os dias aqueles que iam de se salvar. Irmãos, cair na graça do povo é provocar no pecador temor a Deus, é provocar no pecador vergonha da sua vida pecaminosa, é provocar no pecador desejo de mudança. Cair na graça do povo é onde chegarmos, fazemos o pecador desejar ser santo na presença do Senhor nosso Deus e ter um encontro com o Senhor Jesus de Nazaré. A Bíblia diz no Êxodo, no capítulo de número 22, que aquele que roubou o gado, ou degolou o gado ou a ovelha de alguém, deve pagar 4 vezes mais, ou até 5 vezes mais. É por isso que em Lucas 19, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele disse para Jesus: se por acaso eu roubei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Ele se tornou discípulo, ele herdou o caráter do mestre. Jesus nos falou em João 8, versículo 31, se você estiver comigo, e a minha palavra estiver com você, você será meu verdadeiro discípulo. Zaqueu estava agindo exatamente da forma que Jesus agiria se estivesse no seu lugar. Aqueles presidiários em Filipos agiram exatamente como Paulo e Silas, não fugiram, temeram a Deus. O carcereiro não sabia disso, ele imaginou que havia acontecido uma fuga. Ele deve ter imaginado: vão me matar, eu vou morrer aos poucos, vou pagar por irresponsabilidade profissional, sendo torturado pela fuga desses presidiários. A palavra diz que ele puxou a espada da bainha para se suicidar, e Paulo deu um grito dizendo: não faça tal coisa, nós estamos todos aqui. O versículo 29 diz que ele pediu luz e saltou na prisão, por isso que eu digo que era um calabouço, e ele percebeu que ninguém tinha fugido. No versículo 30 diz que ele perguntou: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? A resposta foi conjunta, eles juntos responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. No versículo 32 diz que eles foram tirados da prisão. Imediatamente o carcereiro e toda a família ouviram a pregação do evangelho. O versículo 33 mostra que o carcereiro e toda a sua família lavaram os vergões, as feridas de Paulo e Silas, e imediatamente antes do amanhecer, o carcereiro e toda a sua família foram batizados nas águas naquela ocasião. No versículo 34 diz que o carcereiro e a família colocaram a mesa, e junto com Paulo e Silas comiam e se alegravam na fé em Cristo Jesus. Bom é se reunir com os irmãos para testemunharmos acerca da fé em Cristo Jesus, e não para ficar falando da vida alheia, como diz a palavra em Tiago capítulo 4 e versículo de número 11: irmãos, não faleis mal um dos outros, não faleis mal um dos outros, porque se você fala mal do teu irmão, já não é observador da lei, mas é juiz. Como aqui todos somos dignos de misericórdia, carentes da misericórdia de Deus,
estamos aqui para juntos nos alegrarmos, falando acerca das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Em João 3, no versículo 30, diz que convém que Ele cresça e eu e você diminuamos em sua presença. Jesus me salvou há 29 anos atrás. Há 28 anos atrás a minha mãe foi salva depois de ter me prometido me expulsar de casa. Mas em Romanos 8, versículo 35 ou 39 diz que há uma impossibilidade de quem se encontrou com Jesus se desviar. Jesus repreendeu os demônios que perturbavam a minha mãe, salvou minha mãe, e minha mãe se tornou uma mulher que deu fruto na obra de Deus. Quinta-feira vai completar 3 meses que Deus recolheu a minha mãe muito jovem, com 64 anos de idade. Quando ela completou 60, Deus falou comigo: ela não vai passar de 64 anos de idade. Como eu sempre vi Deus revogando sentenças na Bíblia Sagrada no tocante à morte, eu vim orando esses 4 anos, mas Deus não mudou de ideia. Ele levou porque Ele é soberano. A minha avó materna, ela me pergunta: mas por que Deus permitiu que minha filha partisse tão jovem? E eu digo: eu não sei lhe dizer. Eu só sei lhe dizer que Eclesiastes 3, versículo 1 diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Sei que minha mãe ganhou um monte de parentes para Jesus. Sei que ela ganhou vários vizinhos para Cristo. Teve vários cargos na congregação. E na ocasião que nenhum homem queria dirigir uma congregação lá perto de casa, ela foi a dirigente dessa congregação durante quase 3 anos, para a glória do Senhor nosso Deus. E o seu irmão, e é o segundo irmão, José Carlos, que serve a Deus, no cemitério, no dia do sepultamento, no dia 20 de maio, ele disse, 1 Tessalonicenses 5, versículo 18: consolai uns aos outros com estas palavras. Ele diz: quem conheceu minha irmã, sabe que após ela se converter, ela se tornou uma semeadora. Quem conviveu com ela e tinha um coração pedregal, continua ímpio. Mas quem tinha um coração terra fértil, está crente, glorificando ao Rei da Glória, porque ela nunca deixou de semear a semente do Evangelho. Meu pai zombou de minha fé 17 anos. Jesus o salvou há 12 anos atrás. Hoje ele é corista, sola no coral para a glória do Senhor nosso Deus, lá no estado de São Paulo. Quando o Senhor Jesus me levou a Moçambique em 2016, irmãos, eu encontrei uma igreja bem diferente desta. A igreja que ouve a palavra e espontaneamente glorifica a Deus. Lá em Moçambique eu encontrei na hora da pregação um culto que parecia um velório. Na hora dos cânticos em português era uma formalidade exagerada. Na hora dos cânticos em dialetos, eles pulavam, gritavam, saltavam, corriam, batiam palma, era uma gritaria, mas eu não ouvi nenhum aleluia. E aleluia significa Deus seja louvado. Aleluia não tem tradução. E aleluia não tem plural. Isso é invenção, isso não tem na Bíblia. Tem gente que fica gritando aleluias. Isso não tem na Bíblia. É aleluia. Louvado seja Deus. E não se traduz. Em qualquer lugar do mundo que chegarmos, podemos não entender nenhuma palavra do idioma daqueles irmãos. Mas quando eles disserem aleluia, nós entendemos que ele disse Deus seja louvado, ou louvado seja Deus. Como eu não ouvi nenhum aleluia, eu perguntei ao pastor presidente: o que é que vocês estão gritando? Ele grita é aleatório, cada um grita o que quiser. Eu falei: grita é aleatório no circo, no teatro, na casa de show. Aqui nós gritamos a palavra em louvor e em adoração ao Senhor nosso Deus. Porque está escrito em Eclesiastes 5, versículo 1: guarda teu pé quando tu entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Eu perguntei: o senhor é batizado com o Espírito Santo? Ele falou: é um sonho. Eu levantei as mãos aos céus, pedi a Deus graça, falei ao Senhor: me dá autoridade. E eu falei: batiza esse homem hoje, Jesus. E ele foi batizado com o Espírito Santo naquele culto, e a glória do Senhor se manifestou naquela casa, que era uma pequena casinha de sapé, uma pequena igrejinha de barro naquela ocasião. Não tinha escola dominical por lá. Com as revistas usadas que eu levei, 2 malas de 32 quilos, cheias de revistas de escola bíblica dominical usadas, eu fundei a escola dominical. Houve uma classe com as crianças que eu contei 572 crianças. Uma alegria.
E às vezes eu olhava para elas nos corredores por lá, porque eu construí um templo de 153 metros quadrados dentro do beco de uma comunidade. Não é em uma rua como essa, central de uma cidade ou de um bairro. Eu construí dentro do beco. E eu às vezes olhava para ela e dizia para as crianças: Chemerana anapiana, Chemerana anapiana. Arregalava os olhos e diziam: ah, zungo a falar cena. Chemerana anapiana é vai chamar as crianças, no dialeto cena. E zungo estão dizendo branco. Branco não é por causa da cor da pele, é porque eu fui daqui do continente americano. Porque a pessoa pode ser afrodescendente ou até africano, mas se ele for morar em outro continente, na Europa, ou aqui na América, ou na Ásia, quando volta lá ele diz: ah, você agora é um homem branco. Então eles estavam dizendo, o branco aprendeu a falar nosso dialeto. E eu bati a palma repetidas vezes, dizendo para a criançada: vai chamar as crianças no dialeto. Daqui a pouco, irmãos, começava a se reunir um monte de criança, cantando corinhos de louvores a Deus em português. E daqui a pouco recebi uma aula com as crianças, junto com as adolescentes que sempre lecionam. E depois cada um recebe uma alimentação. Foram levando os pais para a igreja e Deus foi trabalhando naquele local. O que mais me surpreende do trabalhar de Deus naquele local é que aquele pastor morava em uma casa de barro. A última igreja que trabalhei em Portugal, em Leiria, deu uma casa de alvenaria para ele. E eu vim aqui no norte do país, aqui ao lado do Nordeste, no Acre, no Amazonas, no Pará e em Rondônia. E ajuntei um dinheiro para ir lá fazer um templo. Foi feito um templo de 9 de largura por 17 de comprimento, mas era vazio. Era praticamente uma catedral para 45 membros. E eles diziam: você está gastando dinheiro demais. Não tem necessidade de enterrar tanto concreto, de enterrar tanta ferragem. Com o dinheiro que o senhor gastou para fazer uma igreja só, a maioria dos brasileiros e outros missionários que passam aqui, lá do seu país, e alguns que é aqui do próprio continente africano, constrói 3 ou 4 igrejas. E eu dizia, Jeremias 48, versículo 10 diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Colossenses 3, versículo 23 diz: tudo que você fizer, faça da melhor forma possível, não prestando serviço a homens, mas fazendo um serviço para Deus. Dia 10 de março de 2019, Deus provou que eu ando na direção de Deus no tocante a estas construções. Passou lá um ciclone chamado Idai, derrubou mais de 300 templos na região da Beira. O templo que o irmão Rodrigo construiu não sofreu nenhuma rachadura, para a glória do Senhor nosso Deus. O pastor falou que ouviu uma gritaria parecendo vigília, e ele foi no templo olhar. Quando entrou pela porta dos fundos, a igreja tinha mais de 200 pessoas. Ela tinha sido invadida pelos ateus, pelos católicos, pelos macumbeiros, pelos muçulmanos, e eles gritavam: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, se esse templo cair, não deixe eu ir para o inferno, me leve para as mansões celestiais por tua misericórdia. E ele disse: pastor Rodrigo, alguns me olhavam e diziam: pastor, eu fazia feitiço contra o senhor para o senhor morrer, mas eu já aceitei o teu Jesus. Eu te peço perdão. Se a igreja cair, nós vamos para os céus juntos, mas se a igreja não cair, o senhor vai me batizar. O templo não caiu. No primeiro batismo, ele batizou mais de 100 pessoas. Hoje aquela igreja tem 200 membros, e é uma igreja pentecostal, como a igreja centenária de São Luís do Maranhão, debaixo do impacto do poder pentecostal. Por que você glorifica a Deus o culto inteiro? Porque está escrito em Hebreus 4, versículo 12, que o nosso Deus, a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, onde nenhum cardiologista sabe onde fica. Ela penetra nas nossas juntas, na medula óssea, é apta para discernir os pensamentos
e as intenções do coração. Você vem para o culto com um pensamento, eu venho para o culto com um pensamento. Deus, ele fala, porque a palavra que é viva, que é eficaz, a palavra que não está morta, a palavra que está trabalhando com sua eficácia, ela discerne o que eu estou pensando, ela discerne o teu pensamento, ela discerne a intenção do teu coração, ela discerne a intenção do meu e do teu coração. É por isso que com a eficácia da palavra, você vai glorificando ao Senhor nosso Deus, porque você sente o trabalhar da palavra, porque Mateus 22, versículo 32 diz que nosso Deus é Deus de vivos, Ele não é Deus de mortos. Quem está vivo, Ele celebra o Deus vivo em adoração. Hoje o culto em Moçambique é semelhante ao nosso. Do Dia das Mães eu estava com a minha mãe em situação paliativa. O pastor me perguntou: está tudo bem? Falei: com Jesus está, mas a minha mãe está passando para o Senhor em breve. Ele: olha, pastor, e eu lamento por mãe pastora. Chamavam minha mãe de mãe pastora porque toda semana ela ia para a casa de câmbio enviar dinheiro para tratar das crianças na escola bíblica infantil. Ele falou: mas ela já viveu bastante, porque lá, para eles não surpreende uma mulher passar por a eternidade com 64 anos, porque lá a maioria das mulheres não chegam a 40, lá a maioria dos homens não chegam a 50, a maioria das crianças chegam na igreja descalço, maltrapilho, é R$220 o salário mínimo mais ou menos. A maioria come uma vez por dia mingau de fubá, de milho branco insosso. É uma desnutrição generalizada, é uma baixa imunidade assustadora. Ele falou: pastor, estamos orando por mãe pastora, feliz Dia das Mães para ela, curta sua mãe enquanto o senhor pode, e eu vou mandar para o senhor o relatório do culto de hoje. E ele me mandou o culto, irmãos, daquela manhã. Lá são 5 horas a mais, lá aqui era meio-dia, lá já era 5 da tarde, e simplesmente ele mandou, e a mocidade vinha, dezenas de jovens dançando pelo corredor e fazendo aquelas coreografias. Mas enquanto eles faziam aquelas coreografias e dançavam, que já é um hábito antigo, eles estavam fazendo algo totalmente diferente, que eles não tinham antes de eu ensinar a genuína palavra. A genuína palavra diz em Jeremias 23, versículo 29, que esta palavra, ela é martelo que esmiuça a penha, e ela é fogo. A palavra que é fogo fez eu ver naquele culto os jovens dançando e cantando, e um monte de crente igualzinho aqui nesta noite, dando glória, aleluia, adorando em mistérios e dizendo: fala, porque teu servo ouve. Ó Jesus de Nazaré, receba de Deus graça nessa noite. Para onde você passar, você vê pessoas libertas, Jesus batizando com o Espírito Santo, e os pecadores se rendendo a Cristo a cada dia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus por mais uma recepção nessa abençoada igreja, a conceituada igreja em São Luís do Maranhão, a igreja mãe desse estado. Eu peço que me ajudem em oração. Quem quiser ir a Moçambique comigo, se prepare, dia 19 de setembro. Você que nunca foi à África vai voltar dizendo: eu sou rico e não sabia. E eu peço a você, no final do culto, passa ali na porta. Aquele material que eu trouxe aqui segunda passada, eu vou vender tudo mais barato, porque eu preciso viajar. Preciso de R$5.000 para cobrir aquele pequeno templo que estou construindo, de 6 de largura por 10 de comprimento, 60 metros quadrados. Aqueles irmãos na cidade de Matola, no bairro de Bela Vista. Matola é a capital da província de Maputo. A província de Maputo tem uma cidade do lado chamada Maputo, que é a capital federal. E a cidade de Matola é a capital local, é a capital provincial, como nós falamos, estadual. No bairro da Bela Vista, um distrito afastado a 60 quilômetros do centro, tem 25 irmãos, membros fora os congregados, que congregam em uma pequena igrejinha de bambu, coberta de palha. Já está o templo erguido, gastei R$18.000 até então, agora eu preciso de 5.000 para fazer o telhado daquela igreja. Gastei 18.000 porque foi muito bem feito novamente, muito concreto, muita ferragem. E eles dizendo: pastor, aqui nós cobrimos com 2,5 metros. Eu falei: mas eu cubro acima dos 3 metros porque é pequena. Que a igreja lá no centro-norte do país, eu cobri com quase 4,5 metros. Mas aqui nós fazemos diferente. Eu falei: mas vai fazer do jeito que eu quero que faça, porque o povo do Brasil tem dinheiro e eu não tenho pressa. E nós vamos fazer bonito para fazer uma vez só. E amém. Tá bom, pastor, e tá bom.
estão obedecendo, está dando tudo certo para a glória de Deus. Eu vou lá fazer uma pré-inauguração, permitindo Deus, dia 19 de setembro. Passa ali na porta, eu tenho harpas para as irmãs, na cor de rosa, a R$10. Harpa de letra gigante, com capa de luxo, para todos. Capa preta, por R$40. Eu tenho Bíblia com harpa, de letra gigante, tanto preta como com capa feminina. Era 80, eu vou deixar por R$60 a Bíblia da letra gigante. Tem uma Bíblia feminina, que o papel é especial, a letra é gigante, o papel é bordado e a capa é de luxo e ainda vem uma caneta de luxo. Eu sempre peço para os irmãos R$150, mas como eu preciso de ajuda urgente para cobrir aquela igreja, é R$100 e ainda pode parcelar no crédito. Eu tenho uma maquininha, pode pagar no débito ou no Pix também. Para os homens, eu tenho gravatas, tanto tradicionais como gravatas já com o laço permanente, vindo de fábrica, por R$20 qualquer gravata. Eu tenho CDs da cantora Rebeca, a minha esposa, extremamente pentecostal, já vem incluindo playback, é R$10 o CD da cantora Rebeca, para você ajudar o irmão Rodrigo. Todos aqui podem me ajudar. Para as irmãs eu tenho presílias de plástico para o cabelo, qualquer uma de plástico é R$1. As de metal são R$10. E como todos aqui gostam de chocolate, eu tenho chocolate. Cada bombom é R$1 também, para você me ajudar. Se eu quiser comprar um bombom só no cartão, você passa? É claro que eu passo. O lojista não passa, problema dele. O missionário precisa de ajuda. O missionário passa. Passe lá na porta, na saída do culto, no término do culto, e ajude o irmão Rodrigo a continuar pregando a palavra do Senhor e a fazer mais uma viagem ao continente africano. A África, irmãos, tem 54 países, mais de 40 vivem em extrema miséria. Com a nossa ajuda, nós estamos mudando a realidade de muitos lugares naquele continente. Só em Moçambique, a Convenção do Amazonas tem 420 congregações. A Convenção da Bahia tem 260. A Convenção do Pará tem 100 congregações. O Ministério de Madureira tem mais 100 congregações. A Convenção de Rondônia tem 50 congregações. A Convenção do Mato Grosso do Sul tem mais 50 congregações. E o Ministério de São Bernardo do Campo, inaugurado em 1946 pelo missionário Daniel Berg, tem 70 congregações. Onde o brasileiro passa, a palhoça desaparece, aparece um templo bonito, uma casa pastoral bonita, e a fome vai sendo combatida, e a miséria espiritual, ela vai sendo extirpada pelo poder da poderosa palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.